Olá, você que me assiste. Meu nome é Giovanni, sou advogado, atuante aqui na região de Santa Luzia, comarca de Belo Horizonte e mediações. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo justamente para responder algumas perguntas que chegaram até mim por amigos, conhecidos, clientes, perguntando de situações que envolvem contratos, né, relações privadas, e que estão sendo impactadas devido à disseminação aí do coronavírus e de uma série de medidas legais, governamentais que têm sido alteradas atualmente justamente por causa disso. Primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que a partir do dia 20 de março deste ano, 2020, o governo reconheceu que estamos vivendo uma situação de calamidade pública. E o que é a calamidade pública? É quando acontece um fato ou uma situação em que as forças do governo de responder aquilo ficam seriamente comprometidas. Isso pode acontecer por diversas coisas. A doença, o Covid-19, foi o fator que causou isso aqui no Brasil, um estado de calamidade pública no Brasil. Mas a gente já viu situações que isso aconteceu em cidades pequenas, por exemplo, como Brumadinho. Aquele desastre que aconteceu lá com o estouro da barragem foi motivo para decretar uma calamidade pública só naquela região. Então, em virtude destas calamidades, dessas situações, todo o regramento jurídico local podem ser alterados, mas nunca desrespeitando as leis maiores, que são aquelas leis federais, a Constituição. Jamais eles poderão desrespeitar essas normas básicas. Mas as leis locais, algumas coisas podem ser alteradas. Uma das primeiras perguntas que me foi feita é a respeito de aluguel. Dizia o seguinte: não tenho como pagar aluguel em época de pandemia. Não recebi o auxílio emergencial. Posso ser despejado? Antes mesmo de esclarecermos sobre o aluguel, temos que falar um pouquinho sobre contrato. Entender o que é um contrato. E um contrato, a palavra até lembra trato. Contrato é um acordo, um trato, um pacto feito entre duas partes ou até mais partes, 3, 4. Só que esse acordo está no papel, está num documento, justamente para garantir que a memória humana não falhe. Então, o contrato é o melhor caminho para se fazer um acordo entre pessoas, levar as nossas relações que não sejam tão pessoais, né? Relações comerciais, ou tudo que envolve dinheiro, é bom se fazer um contrato ou documentar a coisa, certo? Nós temos um brocado em latim muito usado no direito e que a sua tradução quer dizer o seguinte: os pactos foram feitos para ser cumpridos, os acordos devem ser cumpridos. E nós temos em 2019 também uma lei editada que é chamada de Lei da Liberdade Econômica, que ela veio até para reforçar isso, tá? Falando que o governo, o jurídico, eles têm que interferir o mínimo nas relações entre as pessoas, as relações privadas. Aquilo que foi estabelecido entre as pessoas deve ter uma força maior. É lógico que por mais que essas pessoas façam acordo, esses acordos não podem extrapolar a lei, não podem ir acima da lei, mas dentro de um limite que a lei permite, elas podem entrar num consenso, podem fazer seus acordos plenamente. E o aluguel, ele tem uma lei específica para isso, mas também é um acordo privado, onde algumas coisas, as duas partes, né, o locatário e o locador, eles podem entrar em acordo. Agora, no dia 3 de abril, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto 1179, que suspende temporariamente regras do direito privado enquanto durar a pandemia do coronavírus no Brasil, e proíbe que até dia 31 de dezembro de 2020 possam ser expedidas liminar de despejo, ou seja, os juízes não poderão determinar rapidamente o despejo das pessoas que estiverem inadimplentes, que não tenham pagado. Mas uma observação é que isso é um projeto que foi aprovado, mas ainda não entrou em vigor, ainda não recebeu a assinatura do governador. Então, até que isso seja feito, ainda podem haver ações pedindo essa liminar.
As liminares estarão impedidas para todos que ajuizaram ações a partir do dia 20 de março de 2020. Devido também a essa situação do coronavírus, da pandemia e do estado de calamidade que o Brasil se encontra, o nosso judiciário tem andado um pouco mais devagar. Alguns tipos de ação estão sendo atendidas por videoconferência, outras estão sendo adiadas, as audiências estão sendo canceladas, os juízes não estão comparecendo presencialmente ao fórum. Então, mesmo ações que foram já ajuizadas, há uma tendência em que elas não vão ser julgadas. Há uma tendência, não quer dizer que não vão ser, tem que ser acompanhado, mas a tendência é que elas não sejam julgadas agora. E a pessoa que esteja inadimplente não possa ser despejada. Bom, de tudo, vale lembrar o seguinte: a dívida que você contrair hoje devido ao aluguel não quer dizer que você não vai precisar pagar mais. Então é viável já procurar um meio de projetar isso para o futuro, né? Criar um mecanismo junto ao locador do imóvel, ao proprietário, de forma que fique bom para você e para ele. Por exemplo, nada impede, não tem nada que te impeça de procurar o proprietário, expor a sua situação financeira e tentar fazer um acordo. Fazer um acordo de que a parcela pode ser menor durante esse período de pandemia e que depois possa ser aumentada essa parcela, por exemplo. O importante é que a gente procure o judiciário como última instância, tá certo? Que as relações privadas possam ser nesse momento fortificadas. Você procurando o dono do imóvel e tentando estabelecer com ele um acordo, talvez seja uma forma de aumentar a confiança de um para com o outro. Tá? E sempre que fizer algum tipo de acordo como esse, é bom que seja por escrito, com testemunha, para evitar transtornos futuros. Outra pergunta que eu recebi aqui foi a respeito da água, luz, se elas podem realmente ser cortadas. Bem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, já estabeleceu que por 90 dias, a partir do dia 25 de março, não haverá cortes de luz por inadimplência. E do mais, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte: fornecedores de serviços públicos essenciais são obrigados a prestá-los de modo contínuo, fornecendo água, gás, luz, internet e telefone, porque esses serviços hoje são considerados essenciais, imprescindíveis à saúde, ao trabalho, ao relacionamento social, enfim, à vida mais digna. Então, estão sendo tomadas pelo governo medidas para impedir que esses serviços sejam cortados, pelo menos durante o período em que durar essa calamidade. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção de que o fato deles não poderem efetuar o corte hoje não quer dizer que eles não vão lhe cobrar pelo serviço prestado. Me veio uma pergunta também a respeito do escolar. Muitas pessoas têm procurado esclarecer sobre os contratos com as escolas, mas pouco se tem falado dos transportes escolares. E o transporte escolar é um contrato de prestação de serviço. E qualquer outro tipo de contrato de prestação de serviço, seja de uma obra, ou seja fornecimento de marmitas, qualquer tipo de contrato de prestação de serviço que for afetado por esta calamidade pública, está passível de ser revisto. Então você pode ingressar na justiça pedindo a revisão do contrato com base no desequilíbrio. Pode ser alegado também o caso fortuito ou força maior. O caso fortuito significa o seguinte: quando existe um evento imprevisível e que modifique as relações do contrato, mas que não é culpa nem de uma parte e nem da outra. Então, esses casos, o artigo 393 do Código Civil, ele já resguarda a pessoa em relação a isso. Eu vou até ler aqui o artigo. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Ou seja, se você não foi o causador daquele fato, você não vai se responsabilizar, você não vai responder pelos prejuízos advindos daquilo ali. No parágrafo único, explica o que é o caso fortuito ou força maior, que é o fato necessário cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou de impedir. Bom, no caso dos contratos de consumo, que são aqueles do tipo compra e venda, tá? Se você comprou uma geladeira, comprou um armário novo, comprou uma televisão e surgiu um fato que era imprevisível, porque no caso da pandemia é uma coisa que é imprevisível para qualquer um, nenhum de nós esperava isso. E se esse fato gera uma desproporção, um excesso na cobrança que está sendo feito sobre o cliente, esse contrato pode ser revisto. Mais uma pergunta que chegou para mim e que já não tem tanto a ver mais com a questão da pandemia. No contrato da minha faculdade diz que eu posso perder o meu apartamento se eu não pagar. Quanto tempo isso demora? Isso depende muito do desenrolar do processo. Atualmente, o nosso sistema jurídico está andando a passos mais lentos do que o normal, justamente porque nem todos os serventuários da justiça estão trabalhando presencialmente, os juízes estão em teletrabalho e uma infinidade de outras coisas que podem atrasar um processo, ok? E esse processo, quando a faculdade, por exemplo, ela tem o seu apartamento como garantia do pagamento de uma dívida, ela vai ter que ajuizar a ação. E aí a coisa vai acontecer o seguinte: primeiro tenta-se uma resolução amigável, que é a audiência de conciliação. Depois você tem todo o processo. E durante o curso do processo você tem a oportunidade de se defender, de apresentar seus argumentos. Terminado o processo com uma sentença, aquela sentença simplesmente reconhece que você deve X valor à faculdade. Depois nós entramos na fase de execução. É uma fase do processo, chama-se execução da sentença, onde vão tentar forçá-lo a pagar. Caso você não pague em dinheiro no prazo que o juiz estabelecer, aí sim vão tentar os meios legais para retirar-lhe o apartamento, seja para que a faculdade seja a nova dona, na proprietária do imóvel, ou seja para a venda, e com a venda disso, né, que a gente chama em leilão, para que o dinheiro possa satisfazer a dívida. Então demora. Não tem como a gente precisar falar que vai ser 1 ano, 2 anos. Mas não é uma coisa também que acontece de um mês para o outro, em 2 meses. Não é uma coisa muito rápida não, ok? A última pergunta que chegou para mim recente foi algo que eu já tinha até comentado em um dos vídeos que eu postei no YouTube sobre herança. Esse vídeo que eu postei, eu falava que a pessoa no Brasil, para você receber uma herança, você tem que ter dinheiro. Veja bem, a pergunta é a seguinte: uma pessoa tem uma herança para receber e os impostos são caros. Ela não tem dinheiro para pagar os impostos. Tem como tirar do dinheiro recebido em herança para pagar os impostos? Tem sim. O problema é quando você não recebeu a herança em dinheiro. Se você vai receber um imóvel, por exemplo, você recebe uma fazenda, você não tem um dinheiro de onde você possa tirar para pagar os impostos. Aí seria necessário pedir autorização do juiz para vender um pedaço da fazenda e aquele pedaço vendido, aí sim retirar o dinheiro e pagar os impostos. Se você recebe uma herança em dinheiro, uma parte daquele dinheiro você pode pedir, através do seu advogado, você vai pedir que seja retirado aquele valor para pagar os impostos e o que sobrou você recebe. Há essa possibilidade sim. Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer, aproveitando a oportunidade, que é um tema que tem sido muito abordado nos telejornais, nas rádios ultimamente, é sobre a questão da divisão dos poderes. Antigamente, lá na Idade Média, existia apenas um governante, o rei. E esse governante tinha 3 funções principais: criar leis, administrar o país e julgar. Essas 3 funções que um rei tinha
quando nós passamos a ser democráticos, ou seja, não era uma pessoa só que exerceria o poder, vamos distribuir o poder para várias pessoas para que não haja abuso. Esses 3 poderes que o rei tinha foram divididos pelos 3 poderes que nós temos hoje na nossa democracia, que é o legislativo, que em âmbito nacional é exercido pelo Congresso Nacional, né, a Assembleia e o Senado. Nós temos o executivo, que é o que administra, que executa as ações do Estado, que é o presidente, né, representado aí pelo presidente, ou pelos governadores, prefeitos, né, nos âmbitos municipais e estaduais. Nós temos o governador e o prefeito. E nós temos o judiciário, que ele é responsável por julgar, fazer executar a lei criada pelo legislativo. E no meio disso tudo, você me pergunta, qual desses 3 é mais importante? Qual deles tem uma força maior? Teoricamente, ou pelo menos segundo o que está escrito na nossa Constituição, que é a nossa maior lei, esses poderes eles são harmônicos entre si. Eles não tem um que é superior do que o outro. E eles, na verdade, eles fazem uma ação de controle um do outro. Por exemplo, quando houve o impeachment dos presidentes passados, quando eles foram julgados, eles não foram julgados pelo judiciário, eles foram julgados pelo legislativo. E quem presidia a sessão era alguém do judiciário, era um membro da STF. Então você tem os outros 2 poderes tomando conta do executivo. Da mesma forma, o judiciário, para ele julgar, ele depende das leis. E as leis são criadas, votadas e aprovadas pelo legislativo, mas elas só entram em vigor depois de passar pelas mãos do executivo. Da mesma forma, o executivo, todos os atos que ele vai fazer, tem que estar dentro da lei criada pelo legislativo e, se houver alguma irregularidade, podem ser barradas pelo judiciário. Então, esse sistema é o que a gente chama de freios e contrapesos, que a coisa não tende nem para um e nem para outro. Tem sempre uma forma de um fiscalizar, digamos, o andamento do outro, para que nós não tenhamos abuso desse poder, como acontecia na Idade Média, quando você tinha um rei com todos os poderes e ele abusava disso. E eu gostaria de aproveitar então a oportunidade também para falar o seguinte: da mesma forma que é indicado você não fazer a automedicação, você procure um médico antes de tomar qualquer medicação, eu também digo que não faça nenhum acordo, nenhum negócio antes de tomar uma opinião com um profissional. Procure um advogado, procure a orientação da Defensoria Pública ou de algum núcleo de prática jurídica das faculdades de Direito. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e espero que as minhas explicações possam ter sido, no mínimo, esclarecedoras, que possam ajudá-lo de alguma forma. Espero revê-los em breve. Até mais!